Valério Joseim. Estou aqui para contribuir com a rede de mobilização municipal de Vidal Ramos. Vou contar um pouco da minha vida. Em primeiro lugar, nunca escrevi diário. Se tivesse diário, talvez ia lembrar de muita coisa, assim. Mas vamos falar um pouco quando eu entrei na escola. Meu pai levou nós lá na escola. Foi lá, falou com a professora, certo? Fez o que tinha que fazer lá, matrícula, né? E ficamos lá. Começou a aula, não sabia nem como entrar dentro da escola, mas foi assim. E ficamos dois ou três dias sem aula ainda, depois porque não tinha professor. Aí veio a tal de Dona Clarinda, uma professora bem magrinha, mas muito querida. E ficou dando aula, eu era gago, não conseguia falar. Então a professora, de certo, me empurrava, né? Porque eu não podia ter passado. Eu até hoje não sei ler bem ainda. Então foi uma das falhas que hoje eu sinto falta disso, que eu não podia ter passado, que eu teria que ter repetido para aprender a ler. É um ponto que eu vejo meus irmãos, tudo que estudaram, ler corretamente, e eu não consegui, até hoje. Leio, mas ainda tenho que, às vezes, soletrar as letras, né? Então isso foi uma das maneiras, e de certo eles passavam porque eu dava muito presente à professora. Eu levava laranja, eu levava bergamota. Meu pai matava muito porco naquela época. Eu tinha que levar um pedaço de carne para a professora. Aí chegava o fim do ano, eu passava. Aí então foi o segundo ano, aí foi foi o seu João Schmidt. Foi meu professor de segundo ano. Aquele então era muito artista, ele brincava muito com a gente. Mas quando chegava na vez de eu ler, não conseguia ler. Se eu lesse soletrando, eu não conseguia contar a história que eu li. Então, sinto falta até hoje de não ter aprendido a ler corretamente. Isso é um ponto negativo do tempo que eu fui na aula. Talvez porque eu era gago, né? E eles, sei lá, querendo empurrar para frente, e eu passava todo ano. Mal, mas passava, né? Aí foi para o terceiro ano. Aí a Dona Almira de Souza, casada com Mário Cardoso. Então aquela foi a melhor professora. Daí eu fiz uma média, passei com 85. Que alegria. Mas também foi assim, nos empurrão, porque não... Se partisse para mim ler, eu estava perdido. Então na matemática, na aritmética eu era bom. Não bom, né? Mas ali eu me saía bem. E então daí veio para o quarto ano. Quarto ano, ficamos até agosto. Era uma professora. E essa professora entrou de licença, maternidade. E aí o seu Alvi ficou com o terceiro e o quarto ano. Aí também passei, nunca achei que eu ia passar. Quando chegou no dia do encerramento, eu tinha passado 55. Passei. Eu não queria mais ir para a escola de jeito nenhum. Mas isso não ia. Se eu rodasse, eu ia para a escola, porque meu pai e a minha mãe não deixavam de cumprir isso aí para os filhos. O filho tinha que estudar. E aí saí da escola, daí ia trabalhar, os outros foram estudar, né? Na época tinha 4 irmãos na escola, tinha 3 irmãos e a minha irmã. Então era 4 da família no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aí quando eu saí da escola, o Rogério já tinha ido para o seminário mais velho. Aí então aí eu tinha que trabalhar, eu era o mais velho, né? O Vilmar ainda estava na escola. Aí vinham os transtornos que tinha que fazer, eu tinha que pegar o cavalo para levar o Rogério lá na rodoviária, na rodoviária não, lá no Ivanor, né? Ivanor Verna.
tinha uma perua, antes do Ivanor tinha outra, uma picape. Aí tinha que levar às 5 horas da manhã lá para levar. Isso tudo, então, eu fazia parte disso aí. Aí veio as minhas irmãs que também estudaram, tudo fora. Eu corri, eu fiz esse porta-voz de eu levar isso para a rodoviária e trazer esse fim de semana que eu descia para Brusque e voltava. E foi uma vida assim muito, até um tanto bonita. Depois aí já tinha um caminhão, né? Aí o caminhão era tudo mais engraçado, embarcava, todo mundo ia, mas quando chovia, aí não dava de... Aí tinha que ir ligeiro para buscar o cavalo e botar numa charrete para levar, porque senão chegava lá e perdia o ônibus. Então foi uma vida assim muito complicada. Mas no fim era tudo assim, né? E a gente fazia estudo de pé. Nunca conseguimos assim ir para a escola embarcados, né? Hoje está tudo diferente, né? Nós ia aqui, nós aqui em casa, os vizinhos nossos aqui, que eram tudo famílias grandes, ia tudo de pé, era aquele bloco assim. Aí tinha uma outra parte muito interessante, que na ponte do Mulungu, ali embaixo, era o seu Tunico que morava ali. Aí era o ponto de encontro das brigas entre os alunos da Santa Cruz e do Mulungu. Chegava ali e ia disputar. Tinha os dois famosos que arrumavam a encrenca, o Laurindo Felipe e o João Ferreira. Eles começavam. E aí tumultuavam o tempo todo. Mas depois, quando saía, acabaram as aulas, ficaram tudo amigos, né? Mas era disputado aquilo ali, toda a vida. Era uma encrenca tão grande. A vida foi assim até hoje. Quando a gente saiu da aula, quando nós não ia mais na aula, daí veio o transporte escolar. Mas quando nós estávamos estudando, ainda tinha gente daqui que morava 2 quilômetros mais longe, que iam a pé à noite fazer o ginásio. Até tem o exemplo do Dilson Leandro e a irmã dele, a Fátima. Eles vinham lá dos fundos, eles moravam no fundo, e iam estudar. Tudo a pé, não tinha transporte. Então foi um tempo sofrido que a gente... Não sei se era sofrido, naquela época era assim mesmo, não tinha outro jeito. Hoje a gente vê o que a gente passou, que os outros não passam mais, né? Como a vida mudou.